Shalom, amados e queridos de Yahvé. Eliseu, adoração e santidade. Por favor, repita comigo. Quando nós temos que passar para o outro lado. Repetindo, quando nós temos que passar para o outro lado. Texto base está em Lucas capítulo 8, versículos 22 até o 40. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploraram-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Oremos. Pai de misericórdias, no nome precioso de Jesus Cristo e ao Yahushua HaMashiach, que o teu poder, ó Senhor, residente na tua palavra, possa esclarecer mentes e corações. E, Senhor, incomoda, Senhor, cada um dos teus servos, para que ouçam. Em o nome de Jesus eu suplico agora. Amém. Para iniciar, eu gostaria de confessar. Sempre ouvi que esses acontecimentos relatados em Lucas capítulo 8, de Jesus acalma a tempestade e o endemoniado gadareno, deveriam ser entendidos como fatos isolados, separados, desconectados entre si. Porém, o Espírito Santo, ele tem revelado que estes acontecimentos são uma sequência e tratam de um mesmo assunto. Desta forma, fazem parte de um só corpo e estão plenamente, totalmente correlacionados. Tenho certeza, você ficará surpreso
Sei que depois desta ministração sua vida não será a mesma, pois a semente da verdade eterna estará fazendo parte do seu interior e ministério. O Espírito Santo do Senhor quer falar contigo. Então, abra totalmente o seu coração para estas verdades. Depois de quando temos que passar para o outro lado, minha própria vida foi impactada e brotou um sentido novo para a minha vida cristã. Tenho certeza que essa ministração fará o mesmo por tua vida e espero que o atinja poderosamente, assim como fez comigo. Minha oração neste momento é que o poder extraordinário que está residente na palavra possa te conduzir a um patamar mais alto, a um novo nível e significância para a tua vida. Amém? Vamos ao ponto 1. Ponto 1. Repita comigo. Uma viagem inesperada. Repita novamente. Uma viagem inesperada. Ao depararmos com o texto de Lucas capítulo 8, do 22 até o 40, como lemos, observamos que os capítulos anteriores a eles, o ministério de Jesus Cristo, cujo nome você sabe, Yahushua HaMashiach, estava de vento em polpa. Volte algumas páginas de sua Bíblia e observe comigo o que está acontecendo. Olha só, eu relacionei algumas coisas aqui. Houve a cura do servo do centurião, a cura do filho da viúva de Naim, o anúncio dos milagres aos discípulos de João, o testemunho de Jesus sobre João o batizador, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, mulheres servindo a Jesus com seus bens, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a família de Jesus e depois esses fatos que acabamos de ler, de expor até aqui. Amado, o ministério de Jesus estava a mil maravilhas. As multidões estavam caçando Jesus, os milagres estavam pipocando para todo lado. Enfermos estavam sendo curados, endemoniados sendo libertos. Uau! Que unção extraordinária! Tudo era lindo demais, tudo maravilhoso, não é mesmo? Mas, e sempre tem um mas na história, você já observou? A questão principal é saber por que Jesus dá uma voz de comando intrigante. Vamos passar para o outro lado. E esta ministração vai tratar exatamente sobre isso. Precisamos descobrir as razões pelas quais Jesus deu este comando. No meio dessas tremendas bênçãos, pessoas sendo libertas, Jesus chega aos seus discípulos mais próximos, que ele chamava de apóstolos, e com voz determinada declara: vamos passar para o outro lado. Na mente dos apóstolos, eu creio que houve um questionamento. Eles perguntaram: como? Sair daqui? Uai, tudo parece tão perfeito, tão bom. Ninguém havia entendido nada. Jesus estranhamente muda o curso dos acontecimentos, pois ele tinha algo para ensinar aos seus discípulos, algo que ficaria marcado indelevelmente em suas vidas, e certamente ficará marcado no teu coração também, amém? Jesus não queria que eles apenas o acompanhassem até a outra margem. Não era simplesmente deslocá-los de um lado para outro, de um lado do mar da Galileia para o outro lado, mas a sua intenção era dar-lhes um grande salto ministerial, quebrar suas barreiras interiores, as suas discriminações religiosas, suas estruturas pré-estabelecidas. Jesus queria quebrar seus paradigmas, propondo-lhes algo novo sobre o reino. Queria que fosse definitivamente interiorizada. Vamos passar ao ponto seguinte? Ponto 2. Repita comigo. Quando tudo está calmo. Quando tudo está calmo. Amado e querido de Yahvé, falemos a verdade. O que tenho observado é que alguns ainda não se conscientizaram que o Pai os tem tirado das estruturas denominacionais, do comodismo, da terra firme, para um grande desafio espiritual. Entrar num barquinho sem nenhum luxo,
que chacoalha o tempo todo e que entra água por todos os lados. Aparenta ser inseguro, mas o Mestre dos Mestres quer nos ensinar a confiar nele. Sabemos que por vezes pensamos que tudo está calmo, sereno e tranquilo, pois os seus braços eternos estão nos envolvendo, mas necessitamos estar prosseguindo em nossa jornada até os céus. Observe o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3. Abra comigo, Filipenses capítulo número 3, versículos 12, 13 e 14. Vamos lá? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Jesus está nos chamando a atenção. Nós sempre queremos, a todo custo, permanecer no lugar do milagre, ver em loco o filho da viúva se levantar no meio do cortejo fúnebre, ficar boquiaberto com os portentosos milagres, com as maravilhas, os ensinos do Mestre dos Mestres, e então ficar ouvindo de camarote as lindas parábolas do reino dos céus. Mas há um perigo muito grande neste quadro, e eu vou te explicar por quê. Observe o que aconteceu ao grande rei Davi, rei de Israel, que ficou distraído na sacada do seu palácio de cedro por ter aberto uma brecha emocional. Satanás entrou em seu coração e causou-lhe grandes dores emocionais. Abra sua Bíblia lá em segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versos 2, 3 e 4. E diz as Escrituras: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Da mesma forma, o adversário, assim como Davi, quer entrar em nossa vida, causar o maior dano emocional, mental e espiritual possível, pela mornidão espiritual. Tome muito cuidado, discípulo amado de Jesus Cristo. Não caia nessa. Esta ministração tem o objetivo de incomodá-lo, é verdade. Pois o grande desafio não é ficar observando todos os milagres. Entenda o que o Senhor está falando contigo, vivendo no comodismo, pois talvez você não tenha percebido que Jesus já passou faz tempo para o outro lado do mar e você perdeu. Insisto, cuidado, não deixe que a nuvem da glória se distancie de você, pois assim como foi no passado, assim será contigo. Certamente há um fogo irado da parte do Senhor, te atingirá vigorosamente seu franco. Observe bem Lucas capítulo 11, verso 1, 2 e 3, Números 11, 1 a 3. E diz: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Por amor a Yahvé, lute e vença suas impossibilidades, suas limitações, pois o grande desafio do Pai é nos tirar do comodismo e nos fazer passar para o outro lado. Você pode chegar a dizer: cara de barba, que escolho o que quero.
Realmente a escolha é absolutamente sua responsabilidade, na verdade. Mas permita que eu faça uma pequena exemplificação. Abraão, lembra-se de Abraão? Também poderia escolher ficar com sua casa confortável, seus móveis, todas essas coisas, em meio aos seus familiares e seus bens, habitando em Ur dos Caldeus. Ele poderia ficar lá? Sim, poderia. Não ficou acomodado, ele se moveu, ele arrancou aquele esqueleto e foi até a terra prometida, e ele ali gozou das delícias, pois ele vivia por fé, não é mesmo? Ele escolheu ir, e por isso o seu nome é Pai da Fé. Posso fazer uma pequenina pergunta com absoluta isenção de ânimos? Você me permite? Você se considera legítimo filho de Abraão pela fé? Caso sua resposta for sim, então, meu filho, não entre no time dos desistentes, assim como os espias na terra prometida. Haja como nosso pai da fé e como tantos outros. Leia lá o rol da fama em Hebreus capítulo 11. Vamos passar para o outro lado, sim, senhor. Vamos ao ponto 2? Ponto 2. Repita comigo. Indo em direção reta ao olho do furacão. Vamos repetir? Indo em direção reta ao olho do furacão. Pasme, no trajeto tumultuado, Jesus adormeceu. Está lá dizendo, verso 23. Na verdade, a questão primordial aqui não é se Jesus dorme ou fica acordado. O importante é que Jesus esteja dentro do barco. Amém? Amado, por isso afirmo que tal importância é que Jesus esteja no teu barco. Quando Jesus está andando contigo, não tem para ninguém. Ele sabe o que faz e como sabe. Mas nunca tire o seu alvo de vista. Não se esqueça que você está num grande desafio, que é passar para o outro lado. Veja, tente imaginar comigo Jesus no barquinho, ele está deitado, fazendo o quê? Dormindo. É o que diz lá em Lucas 8:23. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu, mas de repente, do nada, a situação ficou insustentável. Parecia que tudo estava desabando, parecia que a morte estava vindo a galope. Eles estavam indo em direção ao olho de um furacão. Creio que aqui há uma sabedoria. Sempre devemos estar vigilantes, amados. Na saída de um lugar para outro, a passagem normalmente é tenebrosa. O nosso adversário, que se chama Satanás, sempre procura afundar o nosso barco, arrasar conosco. Porém, tenha a plena convicção: Jesus é quem te chamou para passar para o outro lado. Ele está absolutamente no controle em toda esta situação. Por falar nisso, quem disse que nossa vida cristã será sempre um mar de rosas? Ou como dizem, será que teremos sempre um céu de brigadeiro, todo azulzinho? É claro que não. Observe o que diz as Escrituras lá em João, capítulo 16. João, capítulo 16, verso 33. E diz: Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Todo grande líder de Deus, observe, eu vou repetir, todo grande líder de Deus passa por lutas, provações, tempestades, perseguições, deserto, etc, etc, etc. Isso faz parte do nosso treinamento permitido por Yahvé, pois ele está forjando na fornalha do ourives o caráter irrepreensível do verdadeiro líder. E eu gostaria de aproveitar que você abra a sua Bíblia em Malaquias 3, do 2 ao 4. Malaquias capítulo 3, do 2 ao 4. Vamos lá? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer?
porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Glória ao Senhor. Então vamos ao ponto 3, que tal? Repita comigo: Jesus quebrou paradigmas e discriminações. Repetindo: Jesus quebrou paradigmas e discriminações. Meu filho, o outro lado era uma cidade por nome Decápolis. Significa 10 cidades. Uma região que era o fim do mundo, literalmente, para os judeus. Note que todos os apóstolos eram judeus. Naquele lugar havia uma mistura de gentios, umas pessoas estranhas, até o jeitão deles, a roupa. Mas o pior de tudo é que eles comiam, sabe o quê? Carne de porco. Ah, meu filho, eles eram rejeitados pelos judeus. Saiba de uma coisa: por vezes Deus, o nosso Pai, nos leva a vivenciar coisas que nunca imaginávamos. Ele permite que passemos por situações inéditas em nossa jornada. Jesus traz todo o ministério, os apóstolos, pescadores e companhia limitada, traz todo mundo para alcançar todas as 10 cidades? Será que foi esse o objetivo? Absolutamente não. Jesus os levou até aquele lugar por causa de um só homem. Veja o que está descrito em Lucas capítulo 8, verso 27. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Pense, como Jesus pode fazer uma coisa dessas? Além do desperdício de tempo, do esforço físico, pois não havia motor de polpa no barco, era tudo no muque, no remo. Note que a seguir se forma uma grande tempestade. Imagine o susto. E ao chegarem até o outro lado, encontraram um homem. Não parece frustrante? Parece que Jesus errou, não é mesmo? Mas aparece isso. Mas a verdade é que Jesus queria ensinar-lhes a lição do bom samaritano, da ovelha que se desgarrou, da multidão que tem uma necessidade absurda de pastores, etc, etc, etc. Jesus deixou exemplo de que vale a pena mover céus e terra por causa de uma alma que se arrependa, que em agonia clama por socorro, que necessita de libertação, de cura, cujas lágrimas já secaram, não há mais lágrimas. Ele busca auxílio, porém todos passam ao largo. Com certeza uma lição que Jesus quer nos ensinar é que não importam os números. Ele está dizendo, não são os números. O que importa são as almas libertas, salvas, rendidas aos pés do Senhor Jesus. Olha, amado, o povo está gemendo. A criação, inclusive, está urrando de dor, em agonia, como a que está de parto, chorando e dizendo, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Não é porventura o que diz lá em Romanos 8? Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 19, 20 e 21. Observe comigo. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência e que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Acima de tudo, Yahvé, o Pai eterno, quer nossa manifestação, a manifestação dos seus filhos. Você compreende isso? Ele almeja por vidas redimidas. O coração dos apóstolos precisava ser tocado, queimado. Necessitavam aprender uma palavra muito simples, porém cheia de significado: misericórdia.
Eu vou repetir, eles precisavam compreender a palavra chamada misericórdia, ou ainda ter um coração elastecido para com o perdido pecador. Vamos prosseguir. Ponto número 4. Repita comigo. O alvo era somente um homem perdido. Vamos repetir. O alvo era somente um homem perdido. Você observou quem era o homem alvo daquela viagem? A ralé da sociedade. Além de terrivelmente endemoniado até o último fio de cabelo, tinha uma força descomunal. Nada era páreo para o que estava dentro dele. Além disso, era um gentio, comedor de carne de porco, nu, com as vergonhas de fora, a sua casa, um cemitério. Você não tem ideia. Judeu não chegava perto de mortos, pois se porventura tocasse cerimonialmente, ele ficava impuro pelo resto do dia. Imagine este homem chegando perto dos apóstolos. Para mim foi uma correria geral. E para piorar a situação ainda, ele não tomava banho. Ele tinha aquele cheiro desagradável, aquele cheiro de ser vencido. Ô caatinga retada! Você entendeu? Para onde Jesus os tinha levado? Para o pior lugar. Quem era religioso judeu? O pior lugar do planeta Terra. Talvez você esteja assim, se achando o máximo. Só que Deus olha para ti e vê alguém cuja justiça própria não passa de um grande e nojento trapo de imundície. Por fim, Jesus liberta o homem, pois a legião de demônios é expulsa do homem e ele fica completamente diferente, lúcido e amável. Na verdade, toda vez que temos um encontro, quando experimentamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele nos muda completamente. Somos marcados, queimados pelo seu poder. Tudo muda, não é mesmo? Mas sabe o que aconteceu a seguir? E ainda mais inusitado. Os proprietários dos porcos foram até a cidade, difamaram Jesus e produziu uma violenta reação dos demais criadores de animais, da população em geral. A seguir, todos eles expulsaram Jesus e todos os apóstolos. Creio que os apóstolos ficaram ainda mais confusos, pois não entenderam absolutamente nada. Entretanto, quero chamar sua atenção para aquele homem que fora terrivelmente endemoniado. Ele recebeu a visitação do Senhor Jesus. Somente para ele e só para ele. Tudo foi lindo demais. Sua vida mudou e para ele aquele encontro fez toda a diferença. Meu filho, você tem ideia de quantas pessoas estão ao nosso redor, na nossa Decápolis? As pessoas do trabalho, na escola, os vizinhos, parentes, que também necessitam de libertação e nós não temos feito nada. Oh, amados, vamos concluir. Jesus Cristo quer que você se sensibilize pelas almas, as vidas perdidas. Reflita por um breve momento sobre seu ministério, seu grande título, a presidência de um departamento importante dentro da denominação. Por vezes bate uma saudade lá no fundo do teu coração, um saudosismo que vem sorrateiramente tocar-lhe. E em sua imaginação brota algo dizendo: eu era isto, eu era aquilo, até presidia um departamento. Mas pense comigo, medite. Quem sabe você que acha que perdeu a sua vida de Estado, sinta saudades do ativismo, os ensaios, o subir nos púlpitos, para ser visto por todos. Saiba de uma coisa muito importante. E Jesus te chama e te dá uma voz de comando dizendo: passa para o outro lado e aprenda comigo. Se importe com o teu próximo, se importe com alguém. Jesus está querendo lhe ensinar. Na verdade, Jesus está querendo nos ensinar. Quando temos que passar para o outro lado, Ele quer mudar o nosso coração, alargar a nossa tenda,
ampliar nossos horizontes, dar amplitude à nossa visão, destruir aquelas estruturas mentais viciosas. Que o Senhor quer nos mudar integralmente, quer nos conduzir para algo novo, uma terra nova, que nunca passamos em nossa vida, uma terra que mana leite e mel, onde vidas outroras aprisionadas foram completamente transformadas pelo poder do Eterno. Ninguém em sã consciência que quer se tornar um líder de verdade e ser um vencedor conseguirá atingir níveis espirituais mais elevados sem antes passar para o outro lado, subindo um degrau na santidade e descendo 10 degraus na humildade. Por fim, para nós alcançarmos alguma coisa no reino espiritual, tenho que obrigatoriamente cada um de nós passar para o outro lado. Somente lá aprenderemos com Jesus o que é o desafio da misericórdia, quero, e não sacrifício. Você está disposto? Eu te lanço um desafio. Você está disposto a sair da zona de segurança e comodismo para seguir ao Senhor? Amado, olhe para frente. Olhe para o alto. Deus tem coisas melhores para ti. Seja valente. Torne-se um cara de leão. E ouça a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: passa para o outro lado, venha salvar os gadarenos deste mundo. Amém e amém. Oremos. Pai de misericórdias, queremos te louvar, Senhor, por este momento tão importante, em que o Senhor nos sensibiliza, ó Pai, pelas vidas perdidas. Senhor, a tua voz continua ressoando há milhares de anos. Passem para o outro lado. Pai, dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz. E não somente ouvir, mas praticar as tuas verdades eternas. Senhor, que o Senhor possa nos incomodar na nossa vida de status, Pai, e nos sacudir, ó Pai, num barco, para que possamos chegar do outro lado, para levar, Senhor, ao perdido pecador tua mensagem de vida e de paz. Abençoa os teus servos, amplia a visão de cada um dos teus, Pai. É o que te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.